Boa noite todo mundo, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Mentorama. E hoje, quero primeiro de tudo saber, já que vocês estão chegando, ficando à vontade, já me falem aqui no chat, que já está disponível aqui para vocês, de onde vocês são, de onde vocês estão participando aqui com a gente. Já mandei aqui no chat, fiquem bem à vontade, quero saber de onde é todo mundo. E também, se vocês já conheciam o Mentorama, se já participaram de algum webinar antes, manda aqui no chat com a gente. Vamos ver. Boa noite, Leonardo, boa noite, Fernanda. Interior de Minas Gerais, legal. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Manda aí pra gente. Guarulhos, primeira vez no webinar, então seja bem-vindo. São Paulo, nunca participou, então escolheu o dia certo. Boa noite, oi, Thiago. São Paulo, bastante gente de São Paulo. Viu só? Belém do Pará, olha só. Curitiba, aqui do Sul, minha área também. Blumenau, Santa Catarina, pertinho de mim, que legal. Primeira vez, Espírito Santo. Que legal, Diane. Laudiane, desculpa. Isso aí. Segundo webinar. Uhum. Ótimo. São Paulo também. Legal. Ribeirão Preto. Ué, cadê o pessoal do Nordeste que eu não tô vendo direito aqui? Tem muita gente de São Paulo, Centro-Oeste, Sul, Brasília, olha só. Legal. Então, muito bom saber. Tem bastante gente de... Olha só, aqui, agora tá chegando. Recife, tá aí, Recife. Recife tá aí também, viu, Roberto? É. Também, tem bastante gente. Joinville, pertinho de mim também. Legal, pessoal, legal. Outra coisa, quem já trabalha na área de UX, quem já tá nessa área ou quer migrar para cá, fala aqui pra gente também, pra gente já saber como é que tá. Se vocês já estão na área, se estão aqui começando mesmo, tá curiosidade. Vamos ver. Se já estão da área. Ou tá pensando realmente em mudar de profissão, né? Manda aí pra gente também. Migrando, boa. Quero migrar, então vai aprender bastante hoje aqui com a gente, né, Roberto? É. Tá, boa. Muita gente migrando para o UX agora, né? Legal. Migrando também. Perdido por onde começar, não se preocupe que hoje você vai saber tudo isso. Design gráfico migrando, olha só. Legal. Migrando para UX. Muita gente migrando para UX. Que bom, gente. Galera, legal. Estamos só aguardando mais uns minutinhos para o pessoal chegar. Mas já vamos começar. Enquanto isso, vão contando aqui pra gente de onde são, o que fazem. Muito bem. Ok, design gráfico também, querendo migrar mais um. Design gráfico, legal. Ah, gente, muito legal. Começando a migrar, mudando de profissão. Mídia, querendo migrar para UX. Boa. Gráfico também. Sou design gráfico, bastante design gráfico mudando para UX. Legal. Beleza, galera, muito bem. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E antes de começar tudo, vamos ver se está tudo ok, se vocês me ouvem direitinho. Roberto, dá um oi para a galera também, para ver se está todo mundo te ouvindo. Manda um Oi, pessoal. Estou vendo aqui um monte de gente imigrando, que legal. Vou mostrar a vocês minha história, eu também sou uma migradora. Óbvio. Então, estão me ouvindo bem, né? Tudo certo aí? Ok, vendo bem também. Beleza, peguem um bloco de notas, já vão fazendo as anotações, as perguntas. O chat está liberado para fazer pergunta. Tenha até um pontinho de interrogação ali no chat mesmo, que vocês vão poder usar para fazer as perguntas. Se vocês perguntarem e a gente, por acaso, não responder na hora, vai ter um Q&A no final, tá? Então, não se preocupem que a pergunta vai ser respondida. Beleza? Ok. Todo mundo ouvindo? Ótimo, então, pessoal. Vamos lá. Vou começar um pouquinho com vocês sobre a Escola Mentorama. Então, para quem não conhece, para quem vi que muita gente aqui é a primeira vez, né? Então, tá, vamos lá. Nós somos uma escola, então, que possui formatos de treinamento exclusivo, mentores especializados que dão suporte durante todo o curso, revisam as tarefas, temos uma garantia de qualidade nas profissões mais desejadas atualmente. E, para os participantes do webinar de hoje, a gente tem uma oferta incrível no final do webinar. Então, não perca, fica aqui com a gente, que eu garanto para vocês que é uma oferta muito boa, só para vocês que estão aqui. Um pouco dos nossos parceiros, então. Nossos parceiros de várias áreas diferentes, como cientista de dados, game design, UX design, programação, modelagem 3D, enfim, toda a área de TI, e estão sempre à procura de novos talentos também, inclusive, né? Gente, então, meu nome é Helena Steffen,
É um prazer estar aqui com vocês hoje. Você é a host, a apresentadora de vocês, junto com a nossa querida Roberta Fernandes, nossa UX designer. Boa noite, Roberta. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Também tá sendo um prazer estar aqui com vocês. Gente, manda um salve aí para a Roberta, manda um oi para ela. Quem já conhece, manda dizer que já conhece. E ela vai falar um pouquinho, então, aí da trajetória dela, né? Ó, Roberta, pessoal te dando oi. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos lá. Gente, desculpa, Roberta, antes de começar, já dizendo, então, pessoal, que o chat aí tá liberado. Podem mandar perguntas, fiquem à vontade. Enquanto ela vai falando, a gente vai participando e mandando as perguntas junto, ok? Ó, opa! Essa eu vou ter que comentar esse comentário aqui, não pode. Te amo, maridão, aqui na primeira fila. Olha só que apoio legal. Adorei, arrasou. Ok, então, Roberta, é contigo, garota. Fala com a gente. Ok, vamos lá. Posso começar, né? Pode, fica à vontade. Então, deixa eu botar aqui na minha apresentação. Isso. Acabei me distraindo. Sem problema. Foi muita emoção, né? Legal. Muita emoção, então, né? Muita gente tá doida. Vou começar aqui minha palestra, tá? Eu sou Roberta Fernandes, eu trabalho no Serpro, né? Eu sou o UX designer do Serpro. Tem uma história longa, né? Só de Serpro. Eu fiz 10 anos na empresa no ano passado, em 2020, né? Infelizmente não pude comemorar com meus colegas por causa da pandemia, né? Então a gente não pôde aglomerar. Mas eu venho de uma trajetória, certo? Que eu sou formada, né, em sistemas de informação, né? Eu comecei na área de informática, né, com curso técnico. Então, comecei desenvolvendo sistemas, fiz o meu curso técnico, me informei, comecei a desenvolver sistemas em Java. Depois, eu fiz os sistemas, uma faculdade de sistemas de informação, certo? Porque eu precisava de um bacharelado, né? E depois eu fui para o mestrado, fiz um mestrado de ciência da computação, certo? Na área de web semântica, misturado com uma parte de inteligência artificial, certo? Raciocínio lógico. Então, eu também sou certificada, né, em UX pela Nielsen Norman. Agora, em 2020, eu aproveitei a onda que eles estavam fazendo os cursos online, né, e tirei o certificado, certo? E eu sou líder do Ladies da UX, capítulo Recife, né, ou seja, eu trabalho com as meninas, que eu até vou falar um pouco aqui sobre a comunidade, né, que é uma comunidade UX para mulheres, para que a gente ajuda a impulsionar essas mulheres no mercado de trabalho, né, e também a gente encoraja a elas a se mostrar, né, se mostrar para a comunidade, certo? E aí posso continuar, né, Aline? Pode ir. Pronto. A palavra é tua. Então, eu coloquei aqui um QR Code, se vocês quiserem acessar, tem algumas informações, eu coloquei alguns links do material da palestra, coloquei também meu LinkedIn, tá aí nesse Linktree, certo? Se vocês quiserem olhar. Qualquer coisa no final eu vou postar aqui de novo e vocês podem acompanhar aí, certo? No final a gente passa as redes sociais, não se preocupem, mas já para se adiantar, né, já tá aí. Então vamos lá, vou começar. Então eu trabalho, como eu falei para vocês, numa empresa pública, que é o Serpro, né? Essa empresa pública, apesar de ser uma empresa pública, né, a gente tem muito perfil de mercado, a gente traz muitas práticas de mercado para dentro da empresa, né, porque a gente, como é uma empresa de TI, toda empresa de TI, ela tem que ser concorrente, ela tem que trabalhar a concorrência dentro dela. Então, a gente não pode ficar atrás das empresas de mercado, porque a gente tem que oferecer o melhor serviço para o cidadão. E é isso que o Serpro faz, certo? Então, em conjunto com o Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia, né, e outros ministérios, certo? A gente trabalha justamente, né, os sistemas do governo. Então, a gente tem diversas soluções, né, para o governo dentro do Serpro, e a gente sempre está se ligando aí às práticas de mercado. Né? Foi assim que eu conheci o X, né? Então, vamos continuar. Também participo aqui, né, sou líder do capítulo do Ladies That UX, como eu falei para vocês, é uma comunidade só de mulheres, né, a gente é uma comunidade informal, mas ela é internacional, certo? Tem no mundo inteiro, então tem vários capítulos por cidade, onde a gente promove meetups, workshops, né, a gente promove painéis também,
né? E tem vários sorteios. Então, se vocês participarem aí e acompanharem nossas redes sociais, vocês vão ver que a gente é uma comunidade bem ativa, certo? Sempre está participando aí. Até ia te perguntar, tem várias cidades, né? Assim, eles da UX. E é bem. Tem muita. Quantas cidades tem aqui no Brasil? Tu sabe me dizer? Quantos chapters? Yes. Uhum. Rapaz, eu não sei exatamente. São bastante, mas assim, acessando esse link aí do Medium, né, tem essa informação lá direitinho de quantos tem, sabe? Como eu sou de Recife, a gente sempre tem São Paulo, Uberlândia, Brasília, né, tem João Pessoa, exato, Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Então, só uma agenda aqui rapidamente, que isso não é tão importante para a nossa palestra, né? Eu vou falar um pouco da diferença entre um UX generalista e especialista, que vocês, assim, como tem muita gente migrando agora, pode ser que não saiba, né? Mas quem já trabalha com UX já sabe mais ou menos o que é ser um generalista e um especialista. Mas a gente vai definir aqui para poder nivelar todo mundo. Primeira coisa, a gente nivela. Vou falar um pouco da minha trajetória, certo? Como eu cheguei aqui, né, para trabalhar com o X. O meu dia a dia, vou falar um pouco do que eu faço no meu dia a dia, né? Então é uma rotina bem, como é que eu posso dizer, bem ativa, bem, né? Eu gosto, porque gosto muito de trabalhar, bem ativa. Vou um pouco das skills, soft skills que a gente tem que ter também, algumas dicas, né, de como se tornar esse generalista, e vou falar de um case de UX para vocês entenderem como é que funciona por cima, certo? Porque eu não posso me aprofundar muito, não tenho tempo para isso, né? Teriam que ter mais encontros, certo? Mas para quem está migrando, tem bastante conteúdo aí. Vai dar para aprender bastante sobre UX hoje. Exato. Então, vamos lá. Então, gente, foi um prazer conhecer vocês, né? Eu sou generalista, eu sou um UX designer generalista hoje. Hoje eu não decidi ainda, né, em que eu vou me especializar, em que eu vou me aprofundar. Eu simplesmente, hoje, como eu gosto de tudo, está difícil para mim escolher me aprofundar em alguma dessas áreas do X, né? Então, eu conheço essas áreas, eu não digo que é pouco, né? Porque pouco também não dá nem para a gente começar a botar em prática, né? Mas eu consigo executar as práticas de UX, consigo disseminar, né, a parte do X, consigo passar essa cultura, né, passar essa energia de UX para as pessoas. Então, eu sou generalista e vocês vão ver que tem muito trabalho para o generalista, certo? Então, o que é que seria o generalista, né? Então, o generalista, ele tem conhecimento nessas grandes áreas aí, UX, certo? Essas grandes áreas, eu tirei de um site aqui, né? Até dito pela Nielsen Norman, né? Que é esse Vitamin Talent, né? Que é uma agência de recrutamento. E aí ela mostra aí, né? Como o campo de UX é muito grande, muito variado, né? Não que seja prática de UX, mas são práticas que influenciam na experiência do usuário, certo? Para quem não sabe o que é a experiência do usuário, que eu acredito que a maioria sabe, certo? É a experiência que um usuário ele tem ao usar um produto ou um serviço que você está disponibilizando para ele. Então, existem alguns elementos que interferem diretamente nessa experiência, certo? Então, quando ele acessa um aplicativo, o usuário pode dizer, não gostei desse aplicativo, por tal motivo X, Y e Z. Então, o que a gente faz, o trabalho da gente, é mais ou menos de um psicólogo, né, que escuta, né, o usuário e entende porque ele não gosta de um determinado aplicativo, e a gente tenta prover um melhor serviço, um melhor aplicativo, um melhor, né, sistema para ele executar as atividades do dia a dia dele, certo? Lembrando, né, que sempre a gente tenta resolver o problema do usuário, resolver o problema que ele está passando, certo? Então, essas 4 áreas aí, que é a estratégia de produto, né, ou seja, eu vou criar roadmaps, eu vou dizer para onde o meu produto vai seguir, né, dependendo do meu público-alvo, né, qual é o valor que eu estou entregando para o meu cliente. Então, essa estratégia de produto, ela existe também na área de gestão de produto, né, então é muita área de produto, né, eu trabalho diretamente com o produto. Então, a parte de interface, a gente sabe que é a parte de UI design, então, também estudei a parte de UI design. Então, um generalista, ele estuda, ele se preocupa, né? E aí, tem a parte de interação visual também, né? Design de interação, ou seja, como o meu usuário vai usar aquela ferramenta,
né? Como eu estou fazendo a questão da usabilidade, se está bom para o usuário, se está fácil, se está intuitivo, né? Então, tudo isso, né, essa parte de interface a gente está trabalhando aí. E a gente também precisa estudar um pouco isso, ou pelo menos entender, certo? Que A o parte de UX pesquisa... e o Iris estão juntos, né? Eles trabalham juntos, certo? Como eu te falei, né? Não necessariamente isso é de UX, né? Mas isso impacta diretamente na experiência do meu usuário, certo? A parte de pesquisa, aí você tem vários tipos de pesquisa, a etnografia, então pesquisas que já existiam antes de surgir o termo UX, né? Então, isso aí já existia antes e entrou nessa caixinha aí, né? Nesse guarda-chuva do UX, certo? Então, essa parte aqui da pesquisa, né, você faz pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, né, você mexe com ferramentas analíticas, você faz teste de usabilidade, faz validação, e aí tem a parte também de informação e conteúdo, né, então você vai dizer como é o tom de voz da sua aplicação, o que é que você vai trazer de conteúdo para o usuário, aquele conteúdo realmente é relevante, então tudo isso você estuda nessas 4 áreas aí, certo? O generalista, ele entende um pouco de tudo. Você imaginar, eu fiz curso em todas essas áreas aqui, certo? Porque justamente, como eu falei para vocês, eu gosto de aprender, eu sempre gosto de estar me atualizando. Importante. Mas aí, não tem nada de errado ser um especialista, certo? Então, existem várias pessoas que dizem, né, eu sou UX Researcher, ou seja, eu sou o pesquisador, né? Eu sou o UX Writer, ou seja, eu escrevo, né? Eu faço todo o conteúdo de escrita, o tom de voz, né, do meu aplicativo. Eu sou o e-design, eu trabalho com o i, certo? Não tem nada de errado em ser especialista, né? O especialista, ele tem o seu valor, a gente vai mostrar aqui um pouco. Mas vou falar também um pouco quando o generalista ele pode atuar, quando ele é bom para atuar, certo? Então, o especialista ele entra de cabeça aí em algumas verticais. Tem gente que fala assim, não, eu só quero ser pesquisador. Então, beleza. O campo de pesquisa ele é enorme, né? Cada campo que eu falei para vocês daqui dessa listinha, tem muita coisa, são campos muito vastos. Por isso que o generalista ele não pode conhecer tudo, senão a pessoa acaba explodindo, né? De tanta informação. Né? Mas não cabe realmente muita informação assim. Exato, são muitas técnicas e outras coisas, certo? Então, vamos lá. Até tem uma pergunta bem interessante aqui sobre, já que a gente está falando de especialista, né? Pode falar. Perguntaram aqui assim, ó, um especialista em estratégia de produto tipicamente trabalharia como PO, Product Owner? Aqui, né? Falando aqui de estratégia de produto. Então, Edilson, não necessariamente ele é um Product Owner, certo? Ele pode ser também um Product Manager, né, que ele está trabalhando lá, um gerente de produto, né? E o UX, ele também tem que estar preocupado com isso, certo? Não que a estratégia de produto seja algo exclusivo do UX, né? Mas ele tem que entender sobre isso, né? Então, quando eu crio algumas métricas para o meu produto, né, quando eu quero um resultado no meu produto, quando eu mostrar para a alta gestão os resultados do meu trabalho, eu preciso entender de estratégia de produto, sabe? Não que isso seja mandatório, né? Isso não é mandatório, mas é importante a gente ter esse conhecimento, né? No meu trabalho, por exemplo, a gente trabalhou um roadmap, né, de um produto que a gente tem, certo? Em que eu levei feedbacks de usuários e insights de usuários para dentro da dinâmica do roadmap. Por quê? Porque quando a gente faz um design centrado no usuário, informações do usuário, a gente enriquece, né, a forma como aquele teu produto vai evoluir. Então, o ciclo de vida do teu produto, ele é altamente impactado, né, pelo usuário, ou seja, você direciona ele ali para você atender, você entregar valor mais rapidamente. Então, é importante você conhecer a estratégia do produto para justamente vender, né, o valor do X, vender, mostrar os resultados, acompanhar aquele resultado, ver se aquilo ali realmente está funcionando, sabe? Mas não necessariamente deveria ser o pior, entendeu? Mais alguma pergunta? Em relação à parte especialista, não. Mas temos uma pergunta sobre o curso de design gráfico. Sim. A Gleice quer saber se é necessário o curso de design gráfico para se tornar um UX. Não. Vê só, eu vou contar um pouco do que me foi
aconselhado, certo? Uma coisa bem interessante quando você começa com UX é você se cercar de designers. Então, esse é o segredo. Hoje eu tenho boa, né? Hoje eu tenho muitos amigos designers, gosto muito deles, eu devo muita coisa do que eu aprendi a eles, né? Eu questionei a uma amiga minha designer, né, se ela achava que eu deveria fazer um curso de design gráfico. Então ela disse, não faça isso, faça uma pós-graduação, faça um curso bom, né, aprenda que você já vai ganhar skill para trabalhar com UX. E quando eu comecei a trabalhar com UX, eu comecei a ver, né, que realmente, se eu fosse ainda fazer um curso de design gráfico, tipo um bacharelado, por exemplo, eu ia voltar muito sem necessidade, entendeu? Porque com os cursos que a gente tem no mercado, a Mentorama deve ter também curso, vocês, cursos de design, né, você já consegue aprender as skills, certo? Você consegue aprender as skills necessárias, certo? Uhum. Tem mais algum? O curso é importante, né? Mas não necessariamente você tem que ter aí vários cursos diferentes para chegar ao UX. Falando na questão de graduação, né? Realmente, sim. Você voltar, você já é formado, né? Eu sou formada em computação, tenho um mestrado, imagine se eu fosse voltar para a graduação, né? Os conceitos da graduação são um pouco diferentes, sabe? Uhum. Certo. Podemos continuar. Vamos lá. Então, quais são as vantagens, certo, de ser um generalista, certo? Porque deixa eu explicar logo, não vou atropelar não, que eu tenho mania de atropelar. Então, você tem mais oportunidade de trabalho. Em que sentido, certo? Então, se hoje me chamam para uma vaga de front-end com pesquisa, eu entro nessa vaga, certo? Se hoje quer dizer, eu entro não, eu me candidato, né? Que ninguém sabe, né? A gente tem que ver ainda se vai entrar ou não. Mas se aparecer, por exemplo, uma vaga de product designer, por exemplo, eu consigo me candidatar à vaga, certo? Porque eu tenho conhecimento sobre as ferramentas, sobre todas as capacitações para essa área, certo? Dentro do meu trabalho, onde é que eu atuo? Vou mostrar para vocês. Então, eu atuo em diversas frentes. Eu trabalho mais, porque eu trabalho com outros times, não só com um time, né? Eu acho que já trabalhei com mais de 10 times, certo? Prestando serviço, consultoria, disseminação, porque eu tenho essa ampla gama de conhecimento. Eu consigo trabalhar em várias oportunidades, né? Eu consigo trabalhar em vários projetos interessantes, né? Não fico o tempo todo só num projeto massivo. Eu consigo trafegar, transitar, né, em vários projetos, conhecer várias pessoas, entrevistar vários usuários. Então, é um trabalho bem intenso, é um trabalho bem legal. Você não vai ter monotonia quando você é um generalista, certo? Aí, como eu ia falar, né? Exato. Os generalistas podem contribuir, né, podem cobrir, na verdade, muitas necessidades de um time. Por exemplo, se eu tenho um time que está precisando de alguém para ajudar a fazer jornada de usuário, então eu vou lá, mostro como é que faz uma jornada, entrevisto, ajuda a fazer a entrevista com o usuário, a gente analisa os dados e a gente sai do outro lado. Alguém precisa elaborar um protótipo para um MVP para o cliente, eu vou lá e atuo com esse time, a gente produz o protótipo e entrega o protótipo do MVP para o cliente. Então, a gente consegue cobrir essas necessidades de um time, que a gente sabe que quando a pessoa começa a se formar em UX, né, por exemplo, lá no trabalho, as pessoas enveredam logo para a pesquisa, mas aí fica o gap de outras informações, por exemplo, como é a parte de design de interface. E aí a nossa equipe de designers mesmo, né, dentro do Serpro, ela é muito pequena, então a gente precisou escalar. Então eu, como programadora, né, formada em desenvolvimento, aprendi, né, todas as skills de um designer de interface, porque na medida que a gente não consegue ter a equipe de design funcionando, eu estou lá para atuar junto com o time. Só para vocês terem uma ideia, a minha empresa, né, na minha área, tem mais aproximadamente uns 2.000 funcionários, então a gente não consegue escalar suficientemente. Para escalar, a gente tem que ensinar as pessoas a fazer o trabalho, certo?
contribuem para a disseminação da cultura de UX no ambiente profissional. Só uma pausa, Roberta. Tá. Já que a gente está falando aí sobre as diferentes áreas, né? Tem uma pergunta interessante aqui. Acha que conhecimento em neuromarketing pode ajudar em um trabalho de UX? Quem perguntou foi o Rafael. Com certeza, com certeza. Quando a gente trabalha com essa parte aí, né, de neuromarketing, neurociência, né, o X ele se utiliza muito disso. Inclusive tem uns livros também em relação a essa parte aí, né, tem a parte de psicologia também. Então, e tudo que você for que vai impactar na experiência do usuário, que na verdade eu também não conheço muito essa área de neuromarketing, mas com certeza se tiverem elementos que impactem, né, no comportamento humano, né, nesse sentido, pode ser que isso aí também seja tudo que atinge o comportamento humano, ele é útil para a área de UX, certo? Mas é interessante isso aí, eu vou até estudar esse neuromarketing. Isso aí. Fiquei curiosa. Como você disse, está sempre atualizando, né? Tá certo? Exato. Na questão de UI. Estão perguntando, na verdade, quem perguntou foi a Catarina. Ela falou assim, sendo design gráfica e querendo focar em UI, interface, devo aprender UX obrigatoriamente? Me diz. Veja bem, é importante, né, aprender, se quiser se candidatar a uma vaga de UX. Por quê? Porque lá você vai conhecer, Catarina, como alguns elementos da experiência que são importantes para produzir interfaces. Às vezes a gente faz interface bonita, né, interface que fica linda lá, linda no Dribbble ou no Behance, mas para o usuário aquilo ali não trouxe valor nenhum. Então, o importante de você estudar os fundamentos do UX, inclusive até tem uma vaga aberta numa empresa aqui de Recife, que eu estava conversando com as meninas no Ladies, que justamente pedia, né, algumas skills de pesquisa, por exemplo, e pedia que o cara fosse também um UX generalista. Então, assim, é importante você entender o processo de UX, entender por que ele existe, né, para poder utilizar isso aí, porque tudo é insumo para o seu trabalho também, na parte de UI. Então, entender a experiência do usuário é importante também para produzir, né, interfaces boas, interfaces amigáveis, o que a gente chama de MLP, né, o produto amável para o usuário, certo? Tem mais alguma? Pode continuar. Lembrando que a gente vai ter o Q&A no final, então não se preocupe se a gente não responder agora. Pode continuar. Tá bom. Então, como eu falei para vocês, né, o generalista, ele transita entre áreas facilmente. Então, eu posso hoje estar com o chapéu, o boné de interface, que eu adoro, né, confesso, adoro fazer tela, adoro ficar horas no Figma, mexendo o botão de um lado para o outro, que o pessoal tira brincadeira, né. Então, eu adoro fazer isso, como eu fazia aos meus 12 anos. Então, quando eu tinha 12 anos, eu estava falando, né, para a Lena, que quando eu tinha 12 anos, eu ficava mexendo em tela, manipulando imagem. Então, até hoje eu gosto de fazer. Da época dos blogs, né? Eu fico só, né, feito cachorrinho olhando o frango na janela, né, o frango assando. Esperando que alguém me chame para fazer uma interface. Eu gosto de fazer, entendeu? Então, eu consigo transitar entre as áreas. Consigo fazer pesquisa com o pessoal, consigo entrevistar o usuário. Então, a gente consegue navegar essas áreas aí. E aí, a especialização pode vir depois, né? Até várias especializações. Então, Catarina quer fazer o I, né? Não, eu quero trabalhar só com o I. Estuda UX, entende o valor, os princípios, né? De forma básica, também não precisa se aprofundar. Depois tu se especializa, tu entra, não, eu entendo de UX, eu sei o que é isso, mas o que eu amo mesmo, o que eu gosto de fazer é UI, eu quero trabalhar com UI, e mais entendendo, conversando, né? Conseguindo conversar com o UX designer, entendeu? Entendendo o valor daquilo ali, certo? Isso aí só vai trazer ganho. Então, vamos lá. As vantagens para ser um especialista, tá? Então, esse material aqui que eu peguei, até algumas vezes eu coloquei, mas alguma coisa foi do Fabrício Teixeira, tá? Que eu gosto muito do Fabrício Teixeira. Ele que me guiou no início da carreira de UX, tá? Então, ele tem uma comunidade que é o UX Collective, certo? A parte até brasileira, que tem até um artigo meu lá.
E eu gosto muito dos textos que ele prepara, e tem um bocado, vocês podem ver na internet, tá? Então, a vantagem de ser um especialista, né? Você vira uma autoridade no assunto, ou seja, as pessoas vão te respeitar por aquilo ali, vão te procurar por aquilo ali, né? Por causa disso, você vai ser mais raro e valioso, ou seja, vão te pagar mais por aquilo ali. Isso é uma coisa, como é que eu posso dizer? É uma consequência, né? Essa parte aí de você ser especialista, as empresas que têm maturidade, maior maturidade em UX, né, geralmente elas costumam dividir, né, as especialidades. Então, isso é característica de empresas com maior maturidade. Empresas com pouca maturidade, até analisando aqui algumas coisas, né, que eu vi na Nielsen Norma, que a Nielsen Norma, vocês sabem que é uma referência, né, de UX, tem vários artigos também. Então, eles dizem, né, empresas que não têm maturidade em UX, geralmente, eles contratam generalistas, porque eles precisam ter o trabalho feito, eles precisam que a cultura ela comece a ser disseminada, né? Já empresas que estão contratando especialistas são empresas com maior maturidade, certo? Obviamente que isso não é regra, mas é na maioria dos casos, tá? Os projetos são mais interessantes na sua área. Então, por exemplo, o e-design, né, Catarina quer trabalhar, então, se ela chegou lá e o user interface lá, ela é o designer, né, de UI, então vão chamar ela para fazer todos os projetos, ela vai se divertir muito mais na área que ela quer seguir, entendeu? Nessa especialidade que ela quer seguir. No caso de um pesquisador, então ele vai se sentir mais satisfeito naquilo ali que ele está fazendo, certo? Então, tem vantagens de um e do outro. Não é regra que um é melhor que o outro, certo? Posso passar, né? Tem espaço para todo mundo, pode passar. Vamos lá. Estou dizendo que eu falo muito, ainda falta muito. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Não, mas tem tempo para as perguntas, tem tempo para tudo. Qualquer coisa eu te chamo aí, pode ir. Certo. E como eu falei para vocês, minha trajetória de generalista não começou agora. Certo? Então, eu tenho um background aí de computação, né, de informática. Amo muito essa área. Eu não me vejo trabalhando em outra área que não seja produto, que não seja software, certo? Que não seja informática, certo? Então, eu adquiri um background, né? Então, a parte de front-end, por exemplo, que está na parte de interface, eu consigo executar muito bem. Então, geralmente, quando o designer faz uma tela e o desenvolvedor pega, ele reclama, né? Então, isso é uma briguinha histórica entre designer e desenvolvimento. Eu consigo trafegar, né, entre o designer e o desenvolvimento. Então, quando o desenvolvedor ele não consegue executar um design que a gente fez, mesmo que esse design esteja em grid, né, ou esteja seguindo o material design, por exemplo, eu vou lá e boto a mão na massa e ajudo essa equipe. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse tempo de UX, antes de UX eu só trabalhava Java, era aquele trabalho moroso, né? Depois que eu me tornei UX designer, eu já aprendi um monte de ferramenta nova, né? Aprendi um monte de linguagem já, né? Aprendi a parte de OutSystems, aprendi a parte Então, a gente vai começando a trabalhar com outras linguagens porque as pessoas pedem, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Então, esse background em desenvolvimento me ajudou a tornar, né, a parte a completar minhas skills, certo? Então, vamos lá, eu tenho experiência em neuromarketing, eu tenho experiência em psicologia. Então, utiliza essa tua especialidade que tu tem hoje dentro da área de UX. Com certeza, né, todas as experiências que a gente pega na vida da gente, a gente pode usar na área, né? E aí ser generalista é isso. No sentido, né? Isso, mais amplo, certo? Então, eu não estou só com UX, né? Eu vou lá e estudo gestão de produto, eu vou lá e estudo agilidade, entendeu? Então, a gente não fica fechado só em uma linha, certo? A gente tem que ser mais expansivo aí, né? Tem que ser curioso, é curioso. Mas, por exemplo, não precisaria entender de tecnologia da informática para trabalhar com UX, mas seria interessante, talvez, ter mais isso.
é interessante, eu vou explicar por quê. Por exemplo, quando você vai fazer uma estratégia de produto, né, se for produto digital, tá? Porque UX não é só para produto digital, né? Então, você promover um serviço, você pode colocar em qualquer área UX, porque tudo que envolve, né, um ponto de contato, um canal de comunicação entre tua empresa e o teu usuário, eu posso usar o UX. Então, em qualquer área você pode jogar UX. Da minha área de tecnologia, é interessante você saber, porque você vai saber as limitações, né, porque UX você tem que fazer algo que traga valor para o teu usuário, mas que seja viável tecnologicamente. Então, tem que entender para conversar com a galera de tecnologia. Você vai aprendendo aos poucos, você vai entendendo, você vai conhecendo. Então, você aprende muito, né? Tanto na área de tecnologia como na área de psicologia, por exemplo, ou numa área. Então, sempre você vai aprendendo do negócio, né? É interessante, por exemplo, eu estou dando muito exemplo da Catarina, desculpa, Catarina. Mas, por exemplo, ela está trabalhando com o UI, certo? Ela quer desenvolver um aplicativo. Então, seria interessantíssimo se ela já desenvolvesse, né, como tem até os designers de interface na minha empresa, eles já trabalham os componentes, por exemplo, do Material, eles já entendem um pouco, né, de design dentro de componentes, né, programáveis de computador, né? Então, os nossos designers já entendem um pouco no convívio, né, com os programadores. Então, eles vão aprendendo. Então, isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, certo? Se você quer focar nessa parte de design para aplicativos ou design para sites, é interessante, é um diferencial, sabe? Na minha visão. Vamos passar. Posso ir, né? Posso seguir. Pode, tranquilo. Pronto, vou falar um pouco aqui do meu dia a dia, certo? Como a empresa, falei para vocês, como a empresa é grande, né, a gente tem aproximadamente 2.000 funcionários só na área de desenvolvimento, certo? O que é que aconteceu? A equipe de design era pequena, precisamos escalar. Então, vamos jogar o design OP. Né? Vamos escalar o design na empresa. E aí, a gente ficou, né, responsável, então, em cada domínio de ação da minha empresa, ou seja, cada domínio, é como se fosse um assunto que produz aplicativos para aquele assunto. Certo? Então, é um assunto de gestão. Então, a gente só faz sistemas de gestão para o governo. Então, ficou combinado que ia ter um responsável, né, para a disseminação de UX, né? Então, essa foi a técnica utilizada, né, no meu trabalho. Então, além das funções tradicionais, ou seja, além da mão na massa que a gente tem, hoje o que é que eu faço? Consultoria, porque eu estou dando consultoria às equipes, eu estou fazendo workshop, facilitando workshops, tanto para as equipes que trabalham no meu domínio, né, no meu assunto, como para outras equipes, né, as mentorias, as reuniões com o PO, então esse é meu dia a dia, reunião com times diversos, você entra num time que nem sabe o que ele estava fazendo, começa, aprende junto com eles, disseminação, então estou sempre promovendo cursos, fazendo cursos para o pessoal, né, dando palestras, então isso é o meu dia a dia, não é o dia a dia de uma pessoa que tem aquelas 4 linhas de conhecimento, né, que consegue passar aquilo ali para outros, e os outros ali vão executando aquilo ali e tornando especialistas, né? Então, e a mão na massa também faço protótipo, também faço pesquisa, né, também faço testes de usabilidade, também trabalho com ferramenta analítica, certo? Então, a gente sai mexendo em tudo. Então, aqui, como eu falei para vocês, né? Então, meu dia a dia como generalista é isso aí. Então, tem um coraçãozinho aí nas pessoas do time Scrum, né? Tem vários times Scrum lá no trabalho. E todas essas atividades, né, de disseminação, né, de cultura, de mentoria, de workshop. Então, meu dia a dia fica buzinando no ouvido da galera, mostrando a importância de se ouvir o usuário. E aí vão criando esses coraçõezinhos assim nas pessoas, e essas pessoas vão disseminando essa cultura na empresa, certo? Eu vou até passar no final uma frase para vocês verem, né, do Jared Spoon. Vou falar agora não, vou deixar para mais ter mania de atropelar, sabe? Vamos seguir a linha aqui. Vai passando mas muita coisa para falar. Exato.
é muito importante que todos tenham essa consciência, que todos tenham essa independência em dizer, eu sei que aqui cabe um processo de design, aqui cabe um teste de usabilidade, aqui cabe uma entrevista. Então, a primeira coisa que eu fiz no meu domínio foi ensinar o X para todo mundo, inclusive os desenvolvedores, né? Desenvolvedores, analista de sistemas, analista de requisito, pessoal de teste, os clientes, os product managers, os POs, certo? Então, esse dia a dia aí, a gente precisa, né, o tempo todo conversando sobre isso e mostrando a importância de ouvir o usuário, certo? Então, eu, como UX designer generalista, eu consigo fazer isso, né, no dia a dia. Isso é que eu faço no meu dia a dia, tá? Aqui as skills, tá? É o que eu falei lá anteriormente, certo? Aqui, só mostrando a vocês aqui, o que eu mais faço hoje é pesquisa, então vocês estão vendo aí na linha, até como, aqui é a linha do que eu mais utilizo no dia a dia. Depois a interface, depois eu venho com estratégia de conteúdo, né, que eu também trabalho essa parte, algumas coisas de estratégia de conteúdo, e a parte de estratégia de produto. Hoje mesmo eu estava participando de uma reunião de definição de roadmap de um produto. Então, a gente sempre conversa, sempre alerta o PO, né, para onde a gente está indo, se essa visão realmente está entregando valor, né, o que a gente está fazendo. Então, sempre a gente mostra resultado, a gente mostra resultado, quer mostrar para o cliente resultado. Eu não entreguei muita funcionalidade, mas eu estou entregando valor, eu estou entregando economia para o governo, eu estou entregando facilidade para o cidadão. Então, é importante a gente entender de tudo isso, né? A gente precisa conversar com as pessoas, por isso que é importante você entender o geral, certo? Então, vamos lá. Então, quais são as soft skills? Quer falar alguma coisa, Lena? Não, é sobre esses skills mesmo. Pode continuar. Já te chamo. Então, tá. As soft skills do generalista, certo? Primeiro, você tem que ter paixão pelo que faz, porque você vai ser muito requisitado. Eu sou bastante requisitada, né? Eu estava até brincando com as meninas. Às vezes a gente não tem tempo. Meus colegas que também estão trabalhando com essa parte de ser responsável pelo X no domínio, com certeza também estão passando pelo mesmo, né? Então, você tem que ter paixão pelo que faz, você vai ser muito demandado. Tem que ter paciência, porque às vezes o próprio cliente, ele não entende o valor do que a gente está fazendo, a gente precisa educar, precisa ensinar. Tem que ter paciência, porque às vezes os times de desenvolvimento querem atropelar tudo, né, porque querem entregar rápido, porque estão preocupados com o tempo, né, em relação ao cliente, o cliente não reclamar. A questão da curiosidade, então a gente sempre tem que ser curioso, né, eu acho que no ano 2020 eu fiz zilhões de cursos, sabe, li zilhões de artigos, li alguns livros, então a gente sempre tem que estar pesquisando, ser curioso. Quando eu sair daqui, vou falar sobre neuromarketing. Capacidade de liderança. Capacidade de liderança. Então, por que capacidade de liderança? Porque quando você vai definir uma estratégia de UX para um determinado projeto, né, tu tem que liderar as pessoas que vão trabalhar com você. Então, hoje, né, quando eu começo um projeto, eu sento com o pessoal, a gente planeja, né, umas atividades de UX para aquele projeto, e aí eu começo auxiliando eles durante um tempo, depois eles caminham sozinhos. Então eu tenho que ter essa parte aí da capacidade de liderança, porque as pessoas esperam, às vezes, as atividades, e a gente tem que estar junto, apoiando, tem que estar junto, ensinando o caminho das pedras. Tem que ser estrategista, justamente por isso que eu falei, né, anteriormente. A gente tem que definir qual é a estratégia de UX, né, quais são as pesquisas que a gente vai utilizar, quais são as ferramentas, as práticas, para aquele determinado projeto. Pode ser que uma prática para um projeto não valha para outro projeto, um momento, né, um momento do ciclo de vida do produto. Tem que ser bom comunicador, porque você vai conversar desde o cliente até o desenvolvedor, estou dizendo isso na linha aqui de até superintendentes, diretores, né, que são pessoas que eu converso no dia a dia. Então, você tem que ser um bom comunicador. Você tem que ser aprendiz, como eu falei, né, acho que está muito ligado com curiosidade, né, porque
que sempre está querendo aprender algo novo, tem que ser positivo. Ou seja, você, por exemplo, no meu dia a dia, certo? Eu proponho a forma de trabalho que eu vou executar, certo? Não é um chefe hoje, o chefe me dá as orientações, mas assim, eu que proponho, né? Em que momento a gente vai usar isso, qual vai ser a nossa estratégia, quem a gente vai chamar para fazer determinado trabalho, como a gente vai fazer. Então, hoje eu proponho muitas coisas, né? E é a parte aqui de gostar de desafios, porque todo dia a gente tem um desafio novo, a gente tem uma coisa para resolver, um problema para resolver, né? Então, eu gosto muito de estar atuando em diferentes desafios, certo? Então, acredito que essa é uma soft skill bem legal aí. É Não só do generalista, tá? Não só do generalista, também do especialista, certo? Pronto, vamos à primeira pausa. Beleza. Ok. Primeiramente, já que a gente estava falando sobre as skills, tem uma perguntinha legal aqui para ti. Vamos achá-la. Eu já perdi aqui. O generalista precisa ter mais hard ou soft skills? Então, o que você acha? Rapaz, eu acredito que o generalista, acho que todo mundo tem que trabalhar bem, tem que parear, tem que ter o equilíbrio, né? Porque não adianta nada, eu sou muito assim, né? Não adianta nada, por exemplo, você chegar numa empresa, você saber tudo, né? Você ser o cara que sabe tudo, inteligentíssimo, mas você não é um bom comunicador, você não conversa com as pessoas, ou de repente você tem, como é que eu posso dizer, comunicação violenta, por exemplo, né? Então, você não sabe se relacionar com as pessoas. Então, eu acho que isso é para todo emprego, não só o UX generalista, entendeu? Eu acho que é todo mundo, assim, numa empresa, tem que trabalhar essas soft skills também, entendeu? Tem que ser um equilíbrio, né? Isso, a gente tem que sempre estar buscando o equilíbrio e não só focar nas hard skills, entendeu? Então, esse equilíbrio é muito importante. Se você desenvolver uma parte, né, se você está sabendo alguma coisa, desenvolve também as tuas soft skills, que tu vai crescer muito na carreira. E muitas empresas hoje estão buscando isso, né? Essa vaga que surgiu até hoje da empresa que eu falei, que aqui de Recife, fala justamente isso, comunicação não violenta. Então, as empresas cada vez mais estão buscando isso, certo? Que a gente trabalhe também a nossa soft skills, a nossa forma de trabalho, a questão de respeitar o outro, né? Então, tem tudo isso, certo? Essa questão é de ter paixão pelo que faz. Então, é importante ter esse equilíbrio, certo? Então, os dois juntos, andam juntos, né? Sim. Certo. Então, pessoal, vou pegar um gancho aqui para falar um pouco de como nós chegamos até aqui, como a Mentorama chegou até aqui, não é mesmo? Então, com experiência, deixamos os excessos de lado, com uma fórmula de aprendizagem única. Mais de 50 mil alunos em todo o mundo e chegamos para modificar e diferenciar o ensino profissional das áreas mais procuradas hoje em dia. UX, Web Design, Game Design, Design Gráfico, modelagem 3D e etc. Assim por diante. E temos o objetivo diferenciado, onde você aprende na prática com o mentor te guiando para o que o mercado necessita. Ok. E vamos lá para algo que é bem pertinente. Os erros comuns de quem quer se tornar um bom designer. Todo mundo aqui está migrando ou quer se tornar ou tem curiosidade. E existem alguns erros que a gente pode evitar. Não é mesmo, Roberto? Por exemplo, aprender sozinho, né? Aprender de alguma forma desordenada, de algum jeito mais ou menos. O que você me diz aí sobre esse erro que muita gente tende a fazer, né? Que é aprender sozinho, tentar. Como eu falei, né? A gente, sim, aprender sim, eu acho que é um perigo, porque você pode estar perdendo um tempo, né, investindo na capacitação errada, né, ou investindo em algo, por exemplo, que o mercado não está pedindo. Então, é muito perigoso você não ter o auxílio de um mentor, você não ter um auxílio de uma escola, Feedback. Você não ter isso, feedback, você tem auxílio também dos seus colegas, então é muito importante você estar trabalhando nessa questão, né? Isso aí. Vamos ver. Então, pergunto para vocês que estão aqui. Você quer se tornar um designer, então um UX designer de nível profissional em 4 a 5 meses? Eu acredito que é o que todo mundo está procurando, uma nova profissão. E melhor ainda se ela for um pouco mais rápida, né?
A Mentorama disponibiliza o curso, então, online de UX Design. Alguns dos mentores, vou mostrar para vocês como o curso é bem completo. Todos os nossos cursos possuem os mentores dando feedback para vocês. Temos a Carla de Bona, que é UX UI Designer, Luiz Felipe Parosolo, que é Head of Product Designer no PicPay, a Larissa Tertuliano, User Researcher. Também temos o Eduardo Matos, que é sócio UI Designer na Duck, e Vinícius Miller, que é sócio Designer Gráfico Motion na Duck. Ou seja, o curso é bem... Vocês são bem assessoriados aqui, né, com os ótimos mentores. Alguns dos trabalhos dos mentores aqui, mas lembrando que se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho deles, podem acessar o site da Mentorama, que lá vocês conseguem saber um pouco mais sobre eles e os trabalhos que eles fazem, certo? E como está organizado o nosso processo educacional, então? Você assiste às aulas online, no conforto de onde você quiser, quando você quiser, faz as atividades, ganha o feedback do mentor e ainda tem um projeto de conclusão, ou seja, no final você tem um projeto que você vai colocar no portfólio. Isso é muito importante. Mentor individual, ou seja, ele está sempre disponível aí para você corrigir os seus exercícios, responder as perguntas e vai te auxiliar durante todo o curso. Então, esse treinamento temos uma plataforma inglesa, que é onde acontece esse treinamento. É de muito fácil acesso, intuitiva, qualidade de áudio e vídeo excelente, possui fórum de dúvidas, equipe de suporte, que é muito importante, onde o aluno não está sozinho, ou seja, você começa o curso e não estará sozinho em nenhum momento. Outra coisa muito importante que você tem aqui no curso com a gente é a comunidade, que até a gente falou um pouco ali no começo, né, Roberto, sobre esse networking que você cria, e que é muito importante você ter esse, não só dos mentores, mas também, às vezes, de alunos que estão compartilhando projetos e etc. O quão importante você acha que é essa comunidade, esse networking, Roberto? É importante porque, por exemplo, lá no Leites, né, quando a gente se comunica com a comunidade, eu vejo sempre essas vagas de UX que estão oferecendo, então eu estou sempre olhando dicas de livros que o pessoal dá, né, dicas de artigos, dicas de curso também que o pessoal conversa, então é importante, então inclusive você pode ter até, como a gente está fazendo aqui, né, palestra, começa a dar palestra, você começa a acompanhar o pessoal e entender quem é fluente na área, né, quem pode te trazer conhecimento, sabe? Então, é muito importante ter a comunidade, porque eles também dizem, né, vamos fazer isso aqui, pega tal autor, vamos ler, tem esse livro. Então, é importante sempre estar em comunidade, porque você geralmente fica sempre atualizado. É bem interessante. Vai até conseguindo oportunidades futuras, né? Isso que também ajuda bastante para quem está começando, inclusive. Então, gente, para quem tem algum interesse, se você ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre o nosso curso, garanta aqui talvez um desconto, isso aí não vou revelar muita coisa, mas clica aqui no botão para você deixar seu nome, deixar seu contato, que nossos especialistas eles vão entrar em contato com vocês com mais informações sobre o curso. Não se preocupe, você está só pedindo informações e não comprando nada. Mas aproveite, clique aqui no botão que você vai ser redirecionado. Mas você já volta para o webinar, não se preocupe que você vai voltar. E enquanto você está fazendo isso, eu passo a palavra de volta para a Roberta. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui minha tela novamente. Certo? Então, vamos lá. Então, dicas, certo, para se tornar um UX designer generalista, certo? Então, comece por onde você gosta. Então, quando eu comecei logo pela parte que eu gostava, que era a interface, né? Então, vou aprender, né, os padrões que existem no mercado, vou aprender como se faz a interface, né? Antes, eu fazia cada coisa troncha que eu não sabia nem para onde ia, mas hoje em dia eu já tenho esse conhecimento. Foi a primeira coisa que eu ataquei, né? E logo após eu fiz um curso mais geral para entender todo o processo de UX. Então, essa dica número 2 aí, certo? Faça curso de UX e conheça as práticas. Então, comece a entender o processo, né? Comece a entender o que é o design centrado no usuário, né? Então, vendo esse processo aí, você começa a ter uma ideia de como trabalhar com o X, certo? Aprenda com os colegas. Então, como eu falei para vocês, né, participar de comunidades, né, conversar com seus colegas de trabalho, com designers, isso é muito importante para
se tornar um designer generalista. Então, eu tenho tanta informação aqui no meu celular que eu fico doidinha, né? Eu olho para o meu celular, tem um monte de coisa plotando aqui, falando sobre o X, né? Então, às vezes eu fico com sobrecarga de informação, mas é interessante, certo? Mas é porque eu sou demais. Pratique com projetos fictícios. Então, no início, eu já fiz alguns projetos fictícios com um grupo de colegas para a gente aprender, né, botar a mão na massa, porque você aprende os conceitos, mas precisa botar a mão na massa para entender, né, como é que se faz, para entender, né, a gente só aprende mesmo praticando, certo? Então, hackathons, então já participei de um monte de hackathons, e aí o hackathon que eu ganhei foi um que eu apliquei um processo de UX, certo? Um processo de design. Então, quando a gente começou a colocar as práticas e fazer entrevista com o usuário e tal, a gente conseguiu entregar uma coisa de valor, foi tão impactante que a gente ganhou o hackathon, certo? Procure uma forma de colocar esse conhecimento em prática, certo? Então, procure uma forma. Falando em prática, Roberta, a Juliana está perguntando, o mercado de UX ele trabalha mais com emprego fixo ou com jobs temporários, como freelance? Veja só, existem muitas empresas hoje, né, que estão contratando UX designer, certo? Trabalho fixo, não é trabalho temporário. Mas existem os freelancers também, né? Geralmente, se você quiser fazer um trabalho de consultoria, né? Eu já fiz freelance, por exemplo, mas atualmente eu estou numa empresa, né? Com carteira assinada. E até em outros países, né? Você vê que existem profissionais contratados também de UX, certo? E talvez a parte freelance para tu ir tendo uma experiência, né? Até tu achar o teu emprego fixo, quem sabe? Exato. Puxando um gancho, boa, Leandro, bom gancho que você puxou. O quão difícil é hoje entrar no mercado de UX sem experiência? O que você me diz, Roberta? Então, pelo que eu estava sondando por aí, certo? No LinkedIn, quando você vê, né, os comentários, até porque, assim, como eu falei para vocês, né, eu sou de empresa pública, eu vejo nas comunidades, né, os comentários, mas eu não estou necessariamente no mercado, né, eu não estou disputando uma vaga. Mas o que o pessoal, assim, reclama muito, né, e o que pede é para contratar júniors, né, UX júniors, porque como as empresas estavam começando com UX, né, quando as empresas começaram a evoluir com UX, começaram a contratar alguns profissionais que se desenvolveram rapidamente. Então, as pessoas, quando entram numa empresa, elas se desenvolvem rapidamente. Então, geralmente, né, atualmente, eles não chamam o UX Junior, né, e é isso que o pessoal estava reclamando e está incentivando a contratar, sabe? Mas, assim, eu não sei se realmente está tão difícil assim, né? Pode perguntar aos colegas, entrar numa comunidade e conversar com eles e entender, né, como é que está em relação ao mercado, sabe? Por isso que é boa a comunidade. Isso, exatamente. Mais alguma? Pode continuar, logo eu vou te chamando. Beleza. Então, vamos lá, vamos embora. Então, outras dicas, certo? Leia livros. Então, eu estou sempre comprando alguns livros, né, na área de UX. Na verdade, eu só tenho comprado livros na área de UX. Tô até vendo que o pessoal aqui eles mesmos estão dando dicas de livros aqui, então já estão no caminho certo. E aí até o pessoal fala, mas você devia comprar um livro diferente para ler, um romance, uma coisa, só que eu não consigo, né? Às vezes a gente eu gosto tanto, né, do que eu estou fazendo, que geralmente eu só compro livros para ler, né? E tem uns livros muito bons. Exato. E aí a questão da participação nas comunidades que eu falei para vocês, certo? É importante justamente até nessa linha de perguntar como é que está o mercado, né? Como é que, se as pessoas estão sendo contratadas ou não. Então, é importante participar dessas comunidades, certo? Certíssimo. Então, vamos lá. Outra dica aqui é a questão de avaliar suas habilidades, tá? Então, como eu mostrei a vocês esse site aí da Ciência de Talentos, certo? Que até foi a Alison Norman estava
me orientando a utilizar, né, achei bem interessante esse site, que você consegue mapear o seu perfil, né, você consegue mapear as tuas hard skills que tu tem em UX. Então, eu estou na dúvida de como eu vou começar, certo? Como é que eu vou começar? Primeiro, avalia o que você sabe, né, avalia e coloca nesse, se vocês acessarem esse site, aí vocês vão ver que vocês conseguem colocar aí, né, uma pontuação, vou mostrar aqui no próximo slide, certo? De 1 a 5 aqui, né, que essa também é uma escala lá da Nielsen Norman, tem um artigo aqui embaixo. Isso. Tá, aí você coloca e começa a mapear, né? Se você está no início, ou seja, você tem uma concepção, você está ciente que existe aquilo ali, mas não consegue executar as tarefas. Ou você é iniciante, né? Você entende e consegue discutir a terminologia, conceitos e questões. Você tem uma proficiência intermediária, ou seja, você aplicou essas habilidades, né, em situações ocasionalmente, sem precisar de orientação. Você tem uma proficiência avançada ou você é um especialista. Então, só intuito aqui, né, para você não começar a dar tiro para todo lado, né, você consegue mapear aqui onde eu estou hoje, né, quais são as minhas skills hoje, o que é que eu tenho hoje e onde eu quero chegar. Então, você faz um mapa do que você tem hoje, né, de acordo com aquelas linhas lá, se você é iniciante ou se você já tem a proficiência, já é especialista, né, e você começa a estudar isso aí a partir desse modelo. Né? Então, eu até vou utilizar isso com meus colegas, né, de trabalho, até para a questão de montar um time, por exemplo. Né? Você tem um time com especialistas, né, porque você sempre começa com generalistas, mas à medida que teu time for criando maturidade, tu vai ver que, naturalmente, né, vão sendo criadas essas especializações, e aí se você montar um mapa desse com o teu time, né, para poder você conseguir um time heterogêneo, né, que tenha conhecimento aí em diversas áreas, né, para atuar com o X, você pode utilizar um mapa desse com diversas pessoas, certo? Mas aqui aqui eu estou mostrando como se fosse um planejamento de carreira mesmo, onde eu estou hoje e onde eu quero chegar, certo? Então, nessas linhas aqui, é justamente desse site. Né? Isso, para colocar um objetivo para não sair do foco, certo? Exato. Vamos lá. E por fim aqui, gente, antes de eu continuar, né, mostrar um case lá do nosso trabalho, aquela fala que eu falei do Jared Spool, né, a gente, que ele botou aqui, né, podemos nos mover com mais rapidez quando os nossos colegas de equipe e partes interessadas podem tomar suas próprias decisões de design. É por isso que eu falei para vocês, a gente capacitou todo mundo do time, porque a gente precisa que as pessoas entendam, né, o que é o design centrado no usuário, e que essas pessoas saibam também, né, tomar decisões, saibam como agir, né, com o projeto, porque nem sempre a gente vai estar lá segurando na mão para poder executar. Né? Geralmente, quando um time ganha independência, eles me procuram só para certos pontos que eles não têm domínio. Né? Então, como ele diz aqui, ó, parte prática atual de UX trata de compensar uma equipe que entende o que pode ser uma ótima experiência. Então, se você tiver todo mundo alinhado, né, até o desenvolvimento vai se preocupar, né, quando for construir aquele aplicativo, né, o gerente ele vai estar preocupado, né, na qualidade do produto que está sendo entregue, o cliente vai ouvir mais o usuário, como foi o que aconteceu com o nosso cliente. Então, tudo isso vai se transformando. Né? Aí ele fala até aqui, essa lacuna de conhecimento e compreensão nos retarda, né, e faz com que o trabalho pareça uma batalha. Então, às vezes as pessoas se descabelam, né, e eu não estou conseguindo executar as coisas, está saindo tudo errado, mas é justamente por essa falta de conscientização geral do time. Né? Então, o time todo ele tem que estar preparado para isso aí, ele tem que estar entendendo o que é isso, né, o que é o design centrado no usuário, né? Ele tem que entender a motivação por que a gente faz esse trabalho. Tá? Então, quando isso acontece, isso flui naturalmente. Né? Eu gosto quando um time chega para mim, não, porque a gente executou aqui, criou essa jornada, então você já observa que as pessoas já estão caminhando com os próprios pés, e aí chega a dar orgulho, né? Isso é bom, isso é muito bom. E eu vou puxar um ganchinho aqui da Roberta falar em compartilhar conhecimento. Vamos compartilhar conhecimento.
Falar um pouquinho do nosso curso, então, que é o programa de curso de UX Design aqui da Mentorama. Nosso curso tem 13 módulos, entre eles aí, então, você vai aprender o design de interface, usabilidade, métricas em UX, processo de design, muito mais. Seu currículo, após o curso, vai estar com todas as habilidades necessárias para você entrar no mercado de trabalho, incluindo, então, o projeto, o seu portfólio, que é muito importante. Já dá uma ajuda bem boa para você achar um emprego. A Mentorama, disponibiliza um certificado, que são mais de 16 horas de teoria e mais de 35 na prática. É muito importante ter esse certificado no currículo também. Roberta, quero sua opinião nessa. Um certificado faz diferença? Faz diferença, né? Uhum. O certificado faz muita diferença, certo? Geralmente, quando você faz curso, né, é uma premiação, né, por todo o esforço que você tem no curso, né? E quando você coloca lá no LinkedIn é bem interessante, porque o pessoal te dá um maior apoio, né? As empresas observam isso, que você está estudando, que você está fazendo o curso, então é importante ter o certificado, entendeu? E vai ter um certificado com muita prática, isso ajuda bastante também. Exato. Então, eu volto a dizer para vocês. Ficou com alguma dúvida sobre o curso? Tem interesse? Quer saber mais como funciona? Aproveita, clica aqui no botão de cima, deixa lá o seu nome, seu contato. Nossos especialistas vão entrar em contato com vocês para falar tudo o que vocês precisam saber sobre o curso, ok? Não perca, clica aí no botão. Então, Roberta, vamos continuar contigo. Aí, né? Vamos lá. Então, vamos agora para a parte final, né, da apresentação, que eu vou falar um pouco aqui de um case de UX, certo? Dentro da minha empresa, certo? Então, vamos lá. Quando a gente está trabalhando com sistemas, certo? Geralmente, o processo de desenvolvimento, né, que estava acontecendo dentro da minha empresa o cliente chega, pede alguma coisa, né? E aí a gente executa. Só que essa mentalidade, ela foi mudando, né, dentro do nosso domínio, dentro do nosso time. Então, a gente, não, vamos executar, né, as tarefas de desenvolvimento, vamos fazer uma descoberta, né, e entender o que realmente o usuário precisa. Né? Então, o cliente pediu para a gente, eu quero que todos os órgãos do governo agora utilizem um sistema digital para elaborar o estudo técnico preliminar. Então, vamos lá. O projeto que eu estava fazendo é um projeto, certo, das compras governamentais. E aí esse projeto ele é referente a todas as compras do governo, certo? Então, quando o governo vai comprar um ventilador, um ar-condicionado, caneta, papel, então tudo ele utiliza esse sistema que a gente estava desenvolvendo, certo? E aí eles criavam um estudo técnico preliminar, certo, para poder dizer o porquê eles estavam comprando, né, aquele material, aquele item, aquele objeto, e fazer um estudo se aquilo ali realmente é viável. Por exemplo, se o cara compra um ar-condicionado, ele tem que comprar uma tomada específica do ar-condicionado para poder o ar-condicionado funcionar direito. Então, tudo isso tem que estar dentro do estudo técnico, certo? Tem que explicar por que ele vai comprar aquilo ali, por que aquele tipo de marca, tem que avaliar se existem outros preços melhores no mercado, avaliar o risco de fazer uma contratação, né, de um serviço ou de comprar um produto de uma forma X, uma forma Y. Então, esse estudo ele tem que ser realizado antes de fazer uma compra. Certo? E aí, o cliente veio pedindo isso aqui, certo? Então, ele precisa justificar a viabilidade da compra. Não é simplesmente eu chegar no governo, comprar um ar-condicionado e pronto, não. Eu tenho que justificar e eu tenho que mostrar a viabilidade daquela compra, certo? Então, o cliente para a gente chegou, todos os órgãos vão utilizar o sistema digital para elaborar o ETP. Certo? E agora? Né? Então, o que a gente tinha em mãos era uma norma e o que o cliente pediu. Se virem aí, a gente quer um negócio para elaborar o ETP. Então, o que o cliente pediu, né? Será que era realmente o problema real? Né? Então, o que a gente chama de problema, né, o framing problem, o problema que vai resolver, né, o problema que a gente está de olho, né, o pessoal, né, a gente que é design de UX, ele precisa definir um problema
né? Ou seja, a gente vê o problema que está acontecendo, né? É o framing problem. Só que a gente precisou passar por um processo de descoberta aí, porque o cliente pediu isso aqui, né? E a gente foi entender, né, com os usuários qual era o real problema. Então a gente começou um processo de descoberta. Esse processo de descoberta tiveram etapas de pesquisa, certo? Então a gente trabalhou com entrevistas com o usuário, a gente trabalhou com shadowing, a gente trabalhou com etnografia. Então é importante, né, nessa parte de descoberta, a gente descobrir esse problema que a gente estava resolvendo, né? Não simplesmente executar o que um cliente pediu. Porque se eu executar o que o cliente pediu somente, obviamente que tem que levar a variável cliente em consideração. Mas se eu executar aquilo ali simplesmente, sem ao menos entender, né, se eu estou entregando um valor para um usuário final, se eu estou ajudando ele a resolver o problema dele, né, isso aí a gente não vai conseguir. Então, eu tinha uns problemas para resolver, né? Ou seja, a norma do governo me pede uma coisa, o cliente, a norma, e eu preciso ajudar ao meu executar o que está dito naquela norma, certo? Então, qual foi o problema real que a gente descobriu, enfim, né, fazendo esse processo de descoberta, esse processo de pesquisa? Então, a falta de um processo, né, sistema que ajude a equipe de planejamento das contratações a elaborar o ETP da melhor forma, né, inclusive contemplando a legislação e normativos. Então, a gente descobriu que algumas coisas que os usuários já faziam no dia a dia, né, então eles copiavam o ETP de outros órgãos, né, eles só faziam copiar e colar e mudar algumas coisas, né, então eles tinham algumas ações que eles executavam que eram comuns para a nossa pessoa, que era comum para o nosso usuário. Então a gente foi observando a repetição desse comportamento, né, em alguns itens. Então essa repetição de comportamento, né, fez a gente modelar o nosso sistema, né, e a gente chegar a essa pergunta aqui, né, como facilitar a criação e o compartilhamento de estudos preliminares e avaliação desses riscos para as compras governamentais. Então, a gente chegou a essa grande pergunta aí. Como é que a gente pode facilitar? Então, a gente correu para entrevistas em campo, certo? O que é que a gente tinha na época, né? Nosso time aqui. Né, o nosso PO, ele era muito ausente, né, por causa da agenda de compromissos, ele praticamente chegou para a gente com um papel e disse, sigam essa norma e tragam um sistema. Tinha um UX generalista, eu fui a vítima, e tinha o time Scrum, né, o time Scrum que tinha pouca ou nenhuma experiência sobre o X. Eu posso até dizer que não tinha quase nenhuma experiência. Um curso aqui, outro lá, tinha ouvido falar, alguma coisa do tipo. Então, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente começou com uma prática intensa, uma disseminação intensa, né, de cursos e mentorias, né, para essa prática de discovery. Então, a gente procurou formar pesquisadores, né, em que a gente ia trabalhar intensamente nessa fase de discovery. Então, o que é que a gente aprendeu? O que é que eles aprenderam na época, né? Aprenderam a fazer entrevistas, a fazer surveys, aprenderam a mexer em ferramentas analíticas, aprenderam a fazer testes de usabilidade. Então, a gente focou muito pesado nesse começo aí da disseminação, né, do time Scrum, nessa área de pesquisa. Até porque muita gente desse time Scrum era analista de requisito, né, o analista de requisito antigamente, que aí eles conseguiam mais rápido entender, né, qual era a filosofia, né, de pesquisar, e aí auxiliaram, né, aprenderam, e aí a gente formou esse time e começou a fazer as entrevistas. Então, foram mais de 20 usuários entrevistados, toda de uma persona, né, porque a gente precisava realmente entender e validar se, né, entender, na verdade, né, entender e depois validar com os testes de usabilidade. A gente precisava entender se o que a gente estava, né, se as nossas certezas, as nossas dúvidas, na verdade, as nossas suposições, né, estavam corretas, porque a gente também não tem certeza. A gente utiliza o UX para diminuir a incerteza. Então, a gente vai atrás da informação e vai descobrir aquilo ali. Então, a gente começou com essa prática de disseminação, né? Então, o que é que a gente fez, certo? Na prática. Então, a gente atuou muito em pesquisa, a gente fez a triangulação de métodos de pesquisa. Por exemplo, o que é que seria uma triangulação de métodos de pesquisa? Eu tenho um fenômeno, né, eu tenho lá a minha
a minha grande questão, né, the big question, framing problem, como é que eu vou facilitar, né, como é que eu vou facilitar a vida do usuário, né, para poder trabalhar o estudo técnico preliminar. Então, a gente pegou vários métodos de pesquisa, por isso que eles chamam de triangulação, né? No caso aqui do ETP, a gente fez entrevistas, a gente fez surveys e a gente fez testes de usabilidade. Foram as três técnicas de pesquisa que a gente utilizou. Então, a gente fez muito isso, né? Colheu métricas, testes de usabilidade, tudinho, né? Botou até outra proposta de design com outros usuários, né? Então, como a gente tinha 20 usuários na época, não eram muitos, mas foi o que a gente conseguiu para a época, né? Para fazer esses testes de usabilidade. Então, a gente conseguiu dividir em grupos diferentes, fazer testes em designs diferentes, a gente obteve os resultados nos testes de usabilidade, né? E aí a gente colocou o sistema depois em produção, né? Na questão da interface, né? Então a gente trabalhou as questões do design de interação, a gente utilizou o design system do governo, né? Que é uma iniciativa, né? DevOps da nossa empresa, Design OP, na verdade, desculpa. É uma iniciativa Design OP da nossa empresa, que é ter o design system, né? Do governo. Então a gente utilizou esse design system, que até foi uma iniciativa, a primeira iniciativa que a gente tomou com o cliente, certo? Para trabalhar essas questões de UX. Vamos usar o Design System, porque o Design System, né, já tem o padrão dele e a gente consegue prototipar mais rápido, a gente consegue chegar mais rápido nas questões de interface, né, nas questões de produto. E aí ele topou e está dando certo? E a questão da estratégia de produto, né, então a gente fez esse roadmap do produto logo depois, né, do nosso MVP, baseado nesse feedback dos usuários, né, e resultados dessas pesquisas que a gente atuou. Então, a gente criou esse roadmap que a gente está executando aos poucos, e aí a gente sempre utiliza esses feedbacks dos usuários, né, pós-produto em produção, para fazer melhorias, né, e aí a gente continua fazendo pequenas descobertas, né, como a gente chama de continuous discovery, para algumas áreas desse produto, certo? Então, a nossa equipe trabalha muito, né, com essa linha de discovery e delivery, então a gente sempre está trabalhando aí, que aí é outra área também, né, que dá a área também, né, a parte de discovery e delivery, você trabalha a questão de gestão de produto. Então, é importante, por isso, você entender outros conceitos, se você for trabalhar com projetos de TI, certo? Então, é importante sempre estar observando essas coisas, certo? Então, foi isso que a gente praticou, né, nesse case que eu estou mostrando aqui a vocês. Né? Hoje, a gente utiliza outras práticas, a gente já fez workshops, já fez Lean Inception. Então, veja que é uma gama de conhecimento. Né? Para quem está começando, fica louco, né? Mas se você entender o básico... Vocês estão comentando aqui já, meu Deus, parece grego. Se você começa com o básico, se você entende, né, o processo de design, né, se você entende que você primeiro tem que ter pesquisa, né, depois você faz ideação, né, depois você faz a prototipação, né, depois faz a validação e entrega, você tem várias técnicas. Então, por isso que você precisa entender, né, o processo geral, como é aquilo ali. Né? Eu entendendo a filosofia e o processo, aprender as práticas é mais tranquilo, concorda? Né? Tem muita coisa legal para aprender, mas primeiro aprendam a questão do processo. Não, porque aqui, por exemplo, eu estou mostrando, mas eu estou mostrando o processo em si. A gente começou com pesquisa, né? Então, depois a gente selecionou, fez a ideação, que é o que a gente queria, depois fez a prototipação e entregou um MVP. Mas, depois que eu entreguei meu produto, eu posso usar outros métodos. Eu posso fazer pesquisa de novo com Analytics, né? Eu posso jogar um teste AB lá em produção. Então, tem diversas técnicas que você pode estar utilizando, né, aqui dentro da área de UX para poder sair do outro lado, certo? É por isso que eu gosto de sempre estar estudando, fazendo cursos, essas coisas, certo? Então, os resultados que a gente teve, certo? Mesmo com poucos insumos, né, oferecidos pelo cliente, o time ele conseguiu viabilizar, né, o ETP digital. Então, os usuários salvaram a gente, tanto porque a gente entendeu como era o dia a dia deles,
né? Tanto como a gente entendeu onde estavam as dores desse usuário, né? Com essas entrevistas, né? Com os bate-papos que a gente teve. Então, a gente, às vezes, passava o dia lá com o usuário, já passei o dia lá com o usuário do sistema, executando, pedi para executar algumas coisas, para entender algumas coisas. No caso da ETP, não. A ETP realmente não tinha nenhum sistema. Eles usavam coisas, tipo, tinha coisa em papel ainda, que o cara ia lá, demorava um dia para chegar de uma unidade para outra, porque o cara ia lá, pegava o papel, ia protocolar e enviar para o outro. Hoje em dia não tem mais isso, o sistema faz isso. Mas veja o trabalho. Né? Cliente e usuário satisfeito com o produto, mas continuamos a implementar melhorias. Então, a gente utiliza pesquisa mesmo depois que o produto ele está funcionando, está no ar. Então, não é que o produto, botei no ar, o produto morreu. Não, não morreu. A gente sempre tem melhoria, sempre tem adaptação para fazer, tem os usuários, né? Então, aqui só mostrando a vocês aqui, isso aqui foi um dos nossos clientes, tá? Um dos nossos usuários da UFPE, que a gente entrevistou o pessoal. Então, eles colocaram achei bem legal que eles fizeram um webinar, né, com o pessoal e colocaram essa parte aí dizendo, né, que a gente atuou com eles para a construção, né, da ferramenta digital. Então é legal, você ouve cada feedback maravilhoso, assim, usuário, é muito bom trabalhar com pessoas. Então, se você gosta de trabalhar com pessoas, está na área certa, porque na área certa, é verdade. Você brinca, é bem divertido. Você sai daquele ambiente tradicional de trabalho, você vai para outro ambiente, você conhece pessoas, você interage com pessoas. Então, é muito divertido. Eu gosto muito desse trabalho por isso. Né? Porque a gente sempre está dinamizando, é uma coisa bem dinâmica, não fica parado no mesmo lugar, certo? E o feedback é bom, né? Quando o feedback é positivo. Isso. Então, aqui, gente, esse tipo de resultado aqui é o que faz a gente continuar e mostrar o resultado para a alta gestão. Por isso que eu digo a vocês que tem que entender também de estratégia de produto, é importante a gente saber se comunicar. Né? Aqui, ó, além de ser intuitivo e simples, o ETP Digital reinventa o Comprasnet, que é o sistema em questão que eu falei para vocês, certo? O sistema proporciona uma redução de 15% de custos. Então, é esse tipo para alta gestão, né, para estratégia, a gente tem que falar nesse termo. Né? Então, a gente teve uma redução de 15% nos custos, porque isso é que importa para o meu cliente. Então, o negócio também importa, certo? Não é só o usuário. A gente tem aquela tríade, né, de negócio, usuário e viabilidade técnica. Então, aqui, ó, eu proporcionando para o meu cliente uma redução de 15% dos custos, aí ele vai dar o joinha, né? Ele vai gostar, né, do produto e vai querer contratar a tua marca, né, para poder produzir o restante das coisas, certo? E a gente estima aqui, ó, que haverá uma redução de 25% no tempo da preparação dos artefatos que compõem a fase interna. Então, a fase interna é como se fosse a fase interna da compra, né? Então, ele tem várias fases, que uma delas é a parte do ETP. A gente está construindo o restante. Então, por isso que a gente fez, como disse a você, Lean Inception, né, um workshop para entender, né, a motivação do cliente, a visão do cliente sobre um sistema, e a gente construiu o roadmap. Então, é importante a gente falar dessa forma, é importante a gente entender de estratégia de produto, se for trabalhar com produto digital. E se quiser também seguir nessa área. Né? Então, eu, particularmente, eu gosto muito, estou sempre dando pitaco na área de estratégia de produto. Né? Então, a gente começa a conversar muito com a alta gestão. Né? Então, como eu estava dizendo, essas práticas são um caminho sem volta, certo? Então, as equipes hoje que estão atuando no meu domínio, né, que eu estou sendo a responsável, até os colegas que trabalham comigo que estão aí, devem sentir o mesmo, certo? Hoje a gente incluiu essas práticas de design centrado no usuário em todas as etapas da construção do produto. Então, eles não conseguem mais fazer diferente. Eles sempre querem conversar com os usuários, entender qual é o problema, né, validar alguma informação depois que ficou alguma dúvida. Então, a gente trabalha com UX, a gente trabalha muito com dados. A gente não trabalha mais com achismo. Eu acho que... Não. Vai lá com o teu usuário, entende o problema, entende o mercado,
né, daquele produto. Então, a gente não trabalha mais com achismo, né, a gente diminui a incerteza, né, com dados, com informação, né, de pesquisas, certo? Então, é uma área bem interessante. Para quem quiser entrar, eu já estou dizendo que é um caminho sem volta. Pode falar aí, Helena. Ok. Estou vendo vocês conversarem bastante sobre cursos aí no nosso chat, então eu já venho dizer. Primeiramente, volto a falar que os cursos da Mentorama possuem a nossa comunidade, então vocês vão ter acesso a alunos que estão se formando, alunos no mesmo nível de vocês, vão poder compartilhar todos esses projetos. E os mentores, eles estão sempre a postos para vocês tirarem suas dúvidas. É basicamente um curso com um professor direto contigo. Sabe todo os seus projetos, dá o feedback, revisa conteúdo, tudo incluso num curso só. Então, é um curso muito completo para quem está entrando na área de UX. Vai ter UX Writing, tem toda a parte que vocês precisam saber sobre UX, é um curso bem completo. Beleza, mas e qual o valor desse curso, né? O valor desse curso seria, já falo realmente assim, seria R$ 2.700. Mas como eu disse para vocês lá no começo que a gente tem uma promoção específica para quem estiver aqui no webinar com a gente, vocês vão ganhar 40% de desconto nesse curso. Olha só, então quem está querendo migrar, quem está querendo entrar para UX, já ganhou um desconto de 40% aqui no nosso curso de UX Design. Ou seja, olha só, você vai estar economizando R$ 1.080. É bastante coisa, em quase metade do valor. Ou seja, você vai pagar um total de R$ 1.620 por esse curso e com certeza pode fazer parcelado em 12 vezes sem juros. Então, é realmente muito especial essa promoção para todo mundo que participa do webinar. E, além disso, vocês ainda ganham um presente para os 10 primeiros que se inscreverem no curso. Vocês ainda vão ganhar mais um curso da Mentorama. Ou seja, faz um curso de UX, que é a área que vocês querem, podem ainda fazer outro curso. Como a Roberta falou, é importante ter conhecimento em várias áreas. Escolhe um curso que vai agregar valor para vocês aí no UX. Ganham 2 cursos praticamente no valor, nem o valor de um, né? Então tá um desconto muito especial para vocês que estão participando aqui com a gente. Contem com mentores, com chat, com suporte. Vocês não vão estar sozinhos em nenhum momento desse curso, certo? São 4 meses, 4 a 5 meses que dura esse curso. Então vocês já vão sair com todo o conteúdo que vocês precisam para realmente entrar no mercado de UX. Quer saber mais informação? Ficou com alguma dúvida? Quer garantir o desconto? Aproveita, clica aqui no botão, deixa os seus dados, que nossos especialistas vão entrar em contato com vocês e tirar todas as dúvidas que tiverem. Mas vale a pena, garanta esse desconto, que é quase 50% de desconto aí para vocês, com mentoria, com comunidade. Clica aqui no botão que vocês vão ter mais informações sobre isso, ok? Beleza. Então, vamos para o interessante Q&A. Vou selecionar as perguntas aqui. Roberto, se você estiver vendo alguma aí interessante, quiser falar também, pode já responder. Mas eu vou achando aqui até as anteriores, que sei que tem muita pergunta que eu não respondi. Mas vamos para cá agora. Vamos ver aqui. Ok. Essa Daniel já foi. Tá. Vamos achar umas bem interessantes aqui. Tem bastante gente querendo falar do design gráfico e mudando para UX. Aqui, essa é interessantíssima para a gente, Roberta. Vamos lá. Ok, onde ela foi? Beleza. Você tá vendo aí por acaso? Acho que não apareceu, né? Vamos de novo. Tá bom. Tô vendo aqui nos comentários. Tá vendo? Se achar alguma pergunta, já pode responder, não tem problema. Vamos selecionando junto aqui. Onde estava? Aqui. Já perdi. Neuro, a gente falou. Ok. De modo geral, então, Roberta, vamos aqui. Achei uma pergunta da Fernanda. Certo. A Fernanda fala o seguinte: de um modo geral, o que as empresas. Cadê a pergunta da Fernanda? Não tô conseguindo. Tá aparecendo para vocês? Não tá aparecendo aqui para mim, não. Vamos lá no modo da pergunta. Acho que tá lá. Eu acho que eu tô vendo. Agora. Apareceu, né? Beleza. Então a Fernanda fala aqui pra gente. De um modo geral,
O que as empresas esperam do currículo de uma pessoa que quer se candidatar à vaga de UX? O que é importante possuir no portfólio? Lembrando que vocês vão ter projeto no portfólio aqui no nosso curso da mentorando. Sim. Geralmente, no portfólio, né, quando você vai para uma vaga, certo, de UX, eles pedem que você faça, né, um portfólio dizendo quais foram as práticas, né, você bota um problema para resolver no teu portfólio, certo? E aí você diz como é que você resolveu aquele problema. Então, geralmente, as vagas de UX, elas pedem isso, como para ver se você sabe fazer a estratégia, né, se você sabe fazer o processo, né, em que você sai do outro lado e você sai com as questões. Então, por exemplo, esse processo que a gente fez de pesquisa, validação, teste de usabilidade, depois reação, depois protótipo, né? Então, isso aí, se você tiver um case desse, você consegue mandar como teu portfólio. Ele pode ser escrito no Medium, né? Ele pode ser escrito no Behance, né? No Dribbble. Então, depende muito da vaga, né? Se a vaga for, por exemplo, mais voltada para pesquisa. Então, se tu tiver, né, um artigo desse, eu tenho até uns artigos aqui, eu vou mandar daqui a pouco, aqui na pergunta, que fala um pouco de um case que a gente fez, certo? É bem interessante porque ele tem todas as etapas, né, de pesquisa que a gente fez, né, e prototipação, e aí você consegue enviar isso para o teu recrutador, né? Então tem que ter um portfólio de alguma forma para entenderem que você pelo menos entende o processo, que você sabe executar aquilo ali, certo? Certíssimo. Então, Jaqueline, quais são as principais diferenças entre a análise de dados quantitativos de uma pessoa de Web Analytics e a de um UX Generalista ou Researcher? Diferenças entre análise de dados quantitativos de uma pessoa Web Analytics, a de uma pessoa generalista e o Researcher. Então, vamos lá. Por exemplo, uma pessoa de Web Analytics, né, ela pode estar preocupada, por exemplo, de repente, com o problema que a aplicação está dando, né, no Analytics. Ele dispara lá que está com algum problema na aplicação. Né? Já o UX, quando ele vai analisar o Analytics, né, pesquisas quantitativas do Analytics, os dados quantitativos do Analytics, ele vai observar o quê? Ele vai observar. Depois me diz se eu estou falando correto, viu, Jacqueline? Porque é o que eu entendi da pergunta, certo? Ele vai analisar, por exemplo, qual é o caminho que o usuário está fazendo na tua aplicação. Então, o Analytics tem o IPF, né, do que a pessoa está fazendo lá. Né, qual é o teu público-alvo? Por exemplo, se tu for trabalhar com questões de web, por exemplo, o UX também observa quais são os tipos de navegadores que a pessoa está utilizando, né, qual é o tipo de tela, tamanho de tela que ele está utilizando, porque o front vai desenvolver, né, ele precisa estar observando, né, qual é a versão dos navegadores. Então, a gente precisa saber desses elementos, né, que estão acontecendo na aplicação. O Analytics ele é bom porque ele executa em tempo real. Você vê o comportamento do teu usuário em tempo real. Então, por exemplo, se já tem uma aplicação rodando, como foi que aconteceu com um projeto que a gente teve lá no trabalho, eu já tenho uma aplicação em andamento, né, já com feedback dos usuários positivos, né, então eu fui olhar o Analytics. Né, então, para projetar um redesign da tela, eu peguei o Analytics, observei algumas variáveis dentro do Analytics, como, por exemplo, quais eram as principais telas que os usuários usavam, né, o que é que era de mais importante, né, então eu fui trazendo para a tela inicial do meu aplicativo, eu fui trazendo, deixando mais na mão do usuário, né, e fiz algumas entrevistas, fiz a triangulação, né, do Analytics com os usuários para entender se aquilo ali era de verdade, se realmente eles usavam mais aquele aplicativo. Então, eu liguei uma coisa a outra, eu fiz um survey em que as pessoas diziam que executavam mais uma funcionalidade, quando eu fui olhar no Analytics, aquilo era verdade. Eu validei que dentro do Analytics e dentro da ferramenta, né, dentro da coisa, era realmente aquilo ali era garantido. Outra coisa, outro exemplo que tu pode usar no Analytics, né, por exemplo,
eu tenho um campo lá de pesquisa, certo? Então, você tem um site em que a pessoa entra lá no site e observou, né, lá no Analytics, que muita gente ia no campo de pesquisa perguntar o horário de funcionamento de uma cafeteria, por exemplo, certo? Então, todo mundo entrava no site da cafeteria e digitava lá no pesquisar horário de funcionamento. Então, eu observei lá no Analytics, né, que você consegue configurar o Analytics para ele dizer quais são os termos de pesquisa mais utilizados pelos usuários, e aí a gente botou o horário do funcionamento na cara no site, para o usuário ver aquilo ali, já que a gente percebeu, né, que a maioria das pessoas estavam consultando aquilo ali. Então, no Analytics, por exemplo, se você botar uma ação de um botão, eu tenho um botão que não está sendo clicado, e ele é um botão estratégico para o meu sistema. As pessoas não estão achando a funcionalidade, né? Então, o Analytics ele vai dizer isso, a quantidade de cliques, né? Ele vai dizer a taxa de rejeição do usuário naquele sistema, né? Porque meu usuário, quando entra aqui nessa tela, ele sai. Ou porque é uma tela final, né, todo o meu processo, ou porque ele está olhando aquilo ali e não está agradando ele vai e sai, certo? Então, o Analytics, para um UX design, ele é visto dessa forma. A gente consegue extrair os insights dos usuários em tempo real, ou seja, em vez de eu estar fazendo testes de usabilidade, eu estou validando em produção, certo? Vamos lá, a próxima. Vamos lá. Customer Experience pode ser considerado uma área dentro do UX? Então, Tiago, eu não sabia disso, né? Até tem não sei nem se eu posso falar, mas tem um slide da Nielsen Norman, né? Que diz que o Customer Experience ele está dentro do UX, né? Então ele é parte do UX, né? Então ele tem 3 vertentes do UX. Né? Então quando você tem uma experiência omnichannel, multicanal, né? Então um serviço de cliente, você está trabalhando com a experiência do cliente, né? Principalmente nessas experiências multicanais. Então essas 3 vertentes do CX está dentro do X, certo? Uhum. Certo. Ok. Cíntia, migrar de planejamento estratégico de mídia digital para UX é muito complexo ou existe alguma vantagem nessa mudança? Olha, realmente eu não conheço essa parte de planejamento estratégico de mídia digital, mas assim, como trabalha, né, provavelmente deve trabalhar com estratégia de conteúdo ou alguma coisa para clientes, né, para os usuários finais, com certeza esse conhecimento é super válido para a UX. Então, tudo que está relacionado, né, a pessoas, né, tem muita vantagem aí nessa parte de UX. Vamos dizer que há 100 anos na frente, certo? Viu? Está sempre crescendo também, né? Uhum. Sim. O Thiago Castro, então, perguntou pra gente. Estou em mudança radical em carreira, sempre gostei da parte de design e desenvolvimento, mas sou professor de história, estou iniciando os conceitos e lendo muito, pois tenho mais facilidade. O mercado para essas pessoas acima dos 30 anos é viável? Com certeza, né, Roberto? Olha, eu posso falar a idade aqui? Você que sabe, se quiser, não tem problema. Eu migrei para UX com 36. Então, vou fazer 38. Eu estou trabalhando nisso há 2 anos. Né? Com certeza, a minha capacitação, né, em UX demorou um pouco mais, porque realmente eu não tive mentor, eu não tive ninguém assim para me auxiliar. Então, eu demorei um pouco mais por isso, porque se tivesse a facilidade que tem hoje, né, dos cursos, dos mentores, eu acho que eu teria aprendido muito mais rápido, né? Eu levei uns 2 anos para chegar no resultado. E se tivesse demorou a oportunidade bastante. De nosso curso aí com desconto, com mentor, né, Roberto? Esse é mais fácil. Mas, assim, é isso que eu estou dizendo. Eu vou fazer 38 e estou nessa área aí. E, inclusive, assim, o que eu vi quando eu tive a certificação lá internacional, né? Tinha muita gente de cabelo branco já trabalhando com o X. Tipo, muita gente mesmo. Não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade, exatamente. Ainda mais hoje em dia, tá bem tranquilo, dá para mudar de profissão quando quiser.
Ok. A Juliana pergunta pra gente o que faz um UX Writer. Então, um UX Writer, certo? Ele é mais essa parte de conteúdo, né? Então, ele trabalha as questões de copyright, de escrita, né, dentro de uma aplicação. Eu não sou especialista total na parte de UX Writer, certo? É uma das áreas que eu estou deixando mais a desejar, mas aí eu já estou num grupo aí lá no trabalho para a gente aprender. Porque, assim, o nosso design system, ele já tem um tom de voz das aplicações. Então, a gente já segue um pouco o tom que é definido para os botões, né, para os labels da tela, né, a quantidade de palavras que você está utilizando, né, a forma de comunicação. Então, essa área de UX Writing é isso, né, você trabalhar com essa questão de conteúdo de escrita, né, o que é que você vai trazer para o teu usuário. Né, é uma área também que eu estou querendo conhecer mais, né, porque eu até fiz um curso, né, de UX Writing, e aí ele trabalha essas questões da fala do teu usuário. Então, você faz entrevista com o usuário e você define quais são as palavras que ele usa no dia, você começa a falar o ditado do teu usuário. Então, vamos lá, eu estou no Comprasnet, né, que é uma aplicação de compras do governo. Então, eu preciso entender o vocabulário deles. E eu preciso traduzir esse vocabulário para dentro da aplicação. Porque se eu começar a falar, eu vou criar um botão, sei lá, um botão uma coisa bem de TI, deixa eu ver. Não sei. Vamos fazer aqui. Porque tudo hoje é tão conhecido, né? Mas assim, se você começar a colocar textos que teu usuário não vai entender, isso vai causar ruído, né? Vai causar ruído no canal, né, com o usuário. Então, por exemplo, se eu botar a palavra commit é uma palavra, né, de desenvolvimento que serve para fazer um upload do teu código num servidor. Então, só em vez de eu salvar, colocar commit, meu cliente, meu usuário não vai entender isso e vai causar um ruído. Sim. E aí a experiência dele já não vai ser legal com aquela aplicação. Então, o UX Writer, ele trabalha com isso, ele trabalha a linguagem do teu usuário para esse aplicativo ou sistema ele ficar mais, certo? É mais uma estratégia mesmo de conteúdo. Isso aí. Ok. A Rafa perguntou para a gente, então, o que te motivou a migrar de área, vir para o UX? Rafa Rocha é minha irmã. Então, eu estava falando para a Lena, né, que quando era jovem, né, 12 anos, 13 anos, eu ficava no computador mexendo em imagens, passava horas mexendo em imagem, no meu plano de imagem, e quando começou a surgir negócio de blog, eu comecei a mexer em HTML, a sites, né, a fazer designs de botão, de não sei o quê. Eu era apaixonada pelo design. Só que aí eu resolvi seguir a área de computação, porque eu gostava muito do computador, e a área de design nessa época não era muito valorizada em questão de mercado. Então eu decidi seguir pela área de computação, que eu gostava também imensamente. Então, depois, né, de 15 anos trabalhando com computação, eu resolvi seguir uma que eu gostava muito, que era o design. Né? Só que aí, para mim, era design de interface. Eu ia focar no design de interface. Foi quando uma minha, que está até aqui na palestra, a Izzy, né, lá do trabalho, ela me apresentou ao X. Então, desde então, me apaixonei, né, eu vi que era uma área mais ampla, né, do que somente o design de interface, e aí eu mergulhei de cabeça e estou muito feliz com a área, é muito legal, quem trabalha sabe, quem trabalha com isso sabe que é muito legal, a gente se diverte. Um trabalho ainda divertido, melhor ainda, né? Para quem está perguntando do curso ainda, galera, voltam a falar, aproveita e clica aqui no botãozinho, vocês vão ser redirecionados e lá vocês vão deixar o contato e os nossos especialistas entrarão em contato. Todas as perguntas podem fazer por lá, vai ser respondida e vocês vão ter uma visão bem ampla do curso lá, ok?
Muito bem, então estamos chegando ao fim. Infelizmente, passou rápido. Rapidinho. Mas eu quero agradecer. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Sempre tem novidades de UX, sempre tem novidades de Ladies da UX. Tudo lá. Provavelmente, pode ser, possivelmente, que a Roberta faça mais um webinar com a gente. Então, sempre acompanhe nossas redes sociais. Tem lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vai ficar o webinar no YouTube também. Quem quiser tirar alguma dúvida lá, pode entrar. Então, eu agradeço ao pessoal pela participação no chat. Agradeço por todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigada, Roberta. Também vou te dar um tempinho para agradecer e se despedir da gente aí. Eu posso colocar aqui no slide só para o pessoal. Pode, claro. Porque aí, quando. Eu vou colocar mais alguns links lá de alguns artigos, tá, pessoal? Do que eu falei, dos cases de portfólio, aqui nesse QR Code que tem aqui, ou vocês acessam esse link aqui embaixo, que é o meu Linktree, certo? Que eu criei para compartilhar essa parte aqui da palestra, tá? Aqui é o meu LinkedIn, vocês ficam à vontade, se quiserem me adicionar, certo? E aqui é o Instagram do Ladies, da gente, certo? Recife, mas tem outros, quando vocês entrarem lá, se vocês quiserem participar da comunidade também, vocês vão ver que tem outros capítulos, certo? Agradeço demais estar aqui com vocês, né? Eu adoro falar sobre isso, porque realmente eu tenho muita paixão pelo que eu faço, né? E meus colegas que estão aqui acompanhando também, porque isso é contagiante. Então, a gente que é de UX, a gente é assim, a gente trabalha de forma colaborativa, né? A gente divide conhecimento, a gente trabalha junto. Pelo menos essa é a minha visão de trabalho e de todos os colegas com quem eu trabalho, sabe? Então, obrigada pela oportunidade, né, a escola também, de poder passar um pouquinho do meu dia a dia para vocês. Isso aí, Roberta inspirou bastante muita gente, que já estão comentando aqui, viu, Roberta? Já serviu de inspiração para muita gente. Então, galera, segue ela nas redes. E quem sabe, né, novidades futuramente com a gente, certo, Roberta? Obrigada. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, Roberta. E fiquem de olho nas redes sociais, que sempre tem novidade por aí. Até mais, pessoal. Boa noite.